Você já passou por uma situação em que o seu computador fica longe do modem da operadora? E aí, se você é igual eu, que gosta de jogar jogos online, jogos competitivos online, você acaba tendo que recorrer para essa solução aqui, não é verdade? Eu montei o meu setup aqui nesse cantinho aqui, só que o modem da operadora ficou do outro lado do quarto. E aí, para tarefas do dia a dia, para trabalhar, a Wi-Fi do modem da operadora me supria muito bem, né? Eu não tinha problemas de queda de conexão e nem nada. Até o alcance dele era um pouquinho bacana. Mas acontece que quando eu ia jogar jogos competitivos, jogos online, em que uma quantidade de informações muito grande é trafegada em pouco tempo, eu sentia que o modem ele dava uma travada, eu tinha perdas de conexão, um lag um pouquinho maior. Foi aí que eu acabei decidindo fazer um investimento, um roteador gamer. Esse aqui é um Asus AC68U, é um roteadorzinho bacana, mas enquanto eu fui usando ele, eu percebi que não só comprar um aparelho como um roteador desse aqui, só isso não era o suficiente. Eu tive que entender certos pontos que foram fundamentais para eu ter hoje uma conexão Wi-Fi estável aqui no meu cantinho. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas fundamentais para que você tenha uma conexão de Wi-Fi estável e confiável que te entregue o melhor desempenho, principalmente quando você for jogar jogos online. Mas antes, já vai deixando aquele like aí e se inscrevendo no canal se você não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês, ela é um pouco óbvia. Compre o aparelho certo para a sua necessidade. E por que eu falo isso? De repente, a sua intenção é ter um sinal de Wi-Fi em toda a sua casa. De repente, você quer só uma cobertura melhor. Um aparelho como esse aqui, por mais que ele tenha uma performance boa, um alcance bom também, tem 3 antenas, ele é um só. Então, se você mora numa casa um pouco maior, ou tem várias paredes na sua casa, vários obstáculos, um roteador como esse aqui, ele não vai conseguir cobrir toda a sua casa. Então é importante você saber qual é o seu objetivo. Se você quer um roteador para jogar, que você tenha uma performance melhor para jogos online, um roteador gamer como esse aqui, ele vai te atender muito bem. Agora, se você quer, por exemplo, o sinal de Wi-Fi na casa inteira, cobrir todos os pontos possíveis, de repente é melhor você investir num sistema full mesh, em que você vai ter vários access points trabalhando como um só. Então a primeira dica que eu dou é essa: tenha em mente qual é o seu objetivo e compre o aparelho adequado para ele. Inclusive, por exemplo, se você tem uma internet que é acima dos 100 megas, por exemplo, 200, 300 megas, que for. Se você compra um aparelho como esse aqui, que não tenha portas gigabit, você vai estar limitado a 100 megas por segundo de internet. Então, você não vai ter toda a sua velocidade disponível na sua Wi-Fi. Agora, se você tem um plano de internet que te entrega menos que 100 megas, um roteador com portas que não sejam gigabit vai te atender muito bem. A segunda dica é sobre posição e obstáculos do seu roteador até o seu computador. Aqui no meu caso, por exemplo, esse roteador aqui fica mais ou menos 4 metros do meu computador, né? Eu tirei ele ali só para mostrar aqui para vocês, mas ele fica mais ou menos 4 metros no mesmo ambiente, no mesmo quarto, ou seja, eu não tenho paredes entre o roteador e o meu computador, e dessa forma a qualidade da conexão é impecável. Parece que eu estou jogando como se fosse com um cabo de rede espetado no computador. Agora, se o seu caso, por exemplo, você não tem essa opção de colocar no mesmo quarto que o seu, ou você precisa cobrir outros pontos da sua casa e acaba colocando ele num quarto do lado ou até mais distante, tenha em mente que paredes, portas de vidro, portas de metal, tudo isso atrapalha o sinal de Wi-Fi. E dentre outras coisas, por exemplo, como micro-ondas gera muita interferência, telefone sem fio, se você tem na sua casa, também gera muita interferência. Então tenha em mente sobre isso. A posição em que você vai colocar, tente colocar o mais próximo possível do seu computador ou do ambiente que você mais fica, né? Se você joga no celular, por exemplo. E que não tenha tantas barreiras físicas do seu computador até o roteador. Principalmente o que eu já mencionei, paredes de concreto, portas de vidro, portas de metal ou coisas assim. Tudo isso atrapalha a sua conexão Wi-Fi. Uma outra dica que eu posso falar para vocês, aproveitando que a gente está falando sobre interferências e coisas afim, é você fazer a análise da conexão Wi-Fi aí da sua casa. Principalmente se você mora em prédio, você vai perceber que existem vários sinais de Wi-Fi disponíveis aí para você se conectar, não é verdade? E tudo isso é um aparelho roteador que está fazendo uma distribuição de sinal. Isso acaba ocasionando uma certa congestão dos sinais de Wi-Fi. Então, para isso que existem alguns aplicativos como o Wi-Fi Analyzer nos Android. Para computador eu uso esse aqui que eu gosto bastante, chamado Insider. Com esses aplicativos, você consegue fazer a análise de conexão de todos os sinais de Wi-Fi disponíveis, ver em quais canais eles estão e escolher o canal menos congestionado. Isso porque os roteadores, geralmente fazem essa análise antes e eles acabam colocando o sinal de Wi-Fi no canal menos congestionado. Mas nem sempre isso funciona. Então, de repente, você colocar esse canal fixo, um canal que esteja sendo menos usado, você vai ter uma qualidade de conexão melhor. E mais uma dica que eu quero falar para vocês também é justamente sobre a antena que usa no seu computador.
Se você tem um notebook, por exemplo, você já tem ali a antena Wi-Fi que é interna do seu notebook, ou você tem a opção de acabar comprando aquelas antenas externas, né, via USB, que às vezes ela tem uma antena maior, enfim. Agora, se você usa computador, né, como eu, que tenho uma placa-mãe que tem Wi-Fi, no caso da minha, que é uma Asus aqui, ela é uma antena externa, né, que ela tem uma extensãozinha, e é uma antena até, eu não acho ela muito bonita. E aí, na época, eu comprei essas anteninhas aqui do AliExpress, porque eu achei elas mais compactas, mais bonitinhas, né, para fazer no meu setup que é bem compacto. E acontece que a performance delas é bem ruim. Então, saiba que numa conexão Wi-Fi, a qualidade da conexão ela não depende inteiramente do roteador, porque é uma comunicação que ela vai e volta. A antena do seu dispositivo, seja do seu celular, seja do seu notebook, seja do seu computador, ela também tem um papel fundamental nessa qualidade de conexão. Então, quanto melhor a antena que você estiver usando, melhor vai ser a qualidade da sua conexão também. E a última dica que eu quero falar para vocês é em relação à frequência da sua Wi-Fi. A maioria dos roteadores hoje eles já suportam a frequência 2.4 e a 5 GHz. E sabia que nem sempre a 5 GHz ela vai ser melhor que a 2.4? E por que eu digo isso? Como tudo na vida, existem os prós e contras de cada uma. Por exemplo, a frequência 2.4 GHz ela tem um alcance maior, mas ela sofre mais interferências. E ela também é limitada em uma velocidade de transferência de dados menor. Já a 5 GHz você tem um alcance menor, tem uma velocidade de conexão maior, né? Tanto que esses roteadores aqui, quando eles informam lá 1.600 megas, 1.900, 2.000 e tanto, sempre essas velocidades vão ser nas 5 GHz. Mas por outro lado, você vai ver que o alcance é menor, principalmente se tem obstáculos como paredes, portas e outras coisas assim. Então a dica é essa, não se apegue a 5 GHz como sendo o melhor e ponto, faça o teste. De repente, para você, o 2.4 GHz vai te atender muito bem. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, tem alguma sugestão, alguma crítica, por favor, deixe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu e até o próximo vídeo.